Olá, gente, como tá? Tudo bem? Então vamos aí para mais uma aula, né? Nosso conteúdo dessa semana, né? Tivemos aí as primeiras aulas, né? E agora vamos dar continuidade essa semana, né? Falando e explicando do conteúdo do livro 2, capítulo 9, né? Conteúdo, medidas no plano cartesiano, né? E essa aula nós iremos estar trabalhando com pontos médios de um segmento e perímetros e área de figuras, né? Vamos começar a iniciar com a nossa correção, né? Exercício do livro no SAIS, no caderno, né? Da página 79, exercício 1, da página 80, exercício 1 também, né? Para casa está sendo proposto aí para vocês, né? Exercício do livro SAIS no caderno, né? Na página 81, tá certo? O exercício 2. Então, dúvidas aí, né? Nosso e-mail de correspondência está aí à disposição de vocês, ok? Então vamos daí início, né, aos nossos estudos de hoje, né? Tá aí a nossa agenda, né? E iremos dar continuidade aí, né? No livro 2, capítulo 9, certo? Aí é só para lembrar vocês que nós estamos, né, no capítulo 9, Teoremas de Pitágoras e Planos Cartesianos. Vimos a parte do Teorema de Pitágoras e estamos agora estudando os planos cartesianos, né? Ok? Então, nessa primeira parte aí da correção, que nós temos aí da página 76 e 78, né? Correção do exercício de casa, nós temos aí, observe abaixo a representação da divisão no plano cartesiano em 4 quadrantes, né? E o quadrado com alguns pares ordenados, né? Estamos vendo aí o plano cartesiano. Estamos visualizando aí o plano cartesiano, né? Onde nós temos aí o primeiro quadrante, né? Ó, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, né? E aí nessa primeira parte ele diz assim, determine, né, quais desses pares ordenados representam pontos que se localizam. Então, ó, nós vamos estar localizando os pares que estão no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro, no quarto, né? Os pertencentes ao eixo X e os pertencentes ao eixo Y, né? Ok? Então nós temos aí a nossa correção, né? No primeiro quadrante nós temos 1 e 4, 2 e 5, 5 e 3. Né? No segundo quadrante está menos 1, 3, menos 6 e 5. No terceiro quadrante, menos 4, menos 3, menos 6 e menos 8. No quarto quadrante, né, nós temos aí 6, menos 1, 2 e menos 8. E no eixo X, né, onde nós temos 8 e 0, menos 7 e 0. E no eixo Y nós temos 0 e menos 1, 0 e 8, né? Nós observamos aí que quando nós temos os dois pares, né, positivo, ele indica que está no primeiro quadrante, né? Quando os dois são negativos, ele indica que está no terceiro quadrante, né? E quando um é positivo e o outro é negativo, né? Nós admitimos que estamos no segundo quadrante. E quando o primeiro for, né, ó, positivo e o segundo for negativo, nós estamos no quarto quadrante, né? Ó. Quando nós tivermos, né, o segundo zero, é porque ele pertence ao eixo X. Quando o primeiro for zero, né, nulo, ele está no eixo Y, ok? Então pronto, essa daí é a correção da segunda questão da página 76 que foi proposto para cá. Primeira questão da página 78, nós temos aí, calcule a distância entre os seguintes pontos, né? M, né? Nós temos aí 6 e 3, e Q nós temos menos 4 e menos 5, né? Se fôssemos localizar em um plano cartesiano, os dois, diríamos que os dois aí pertenciam ao primeiro quadrante, né? O primeiro. E o Q pertencia ao terceiro quadrante, é isso? Esses pontos aí. Então, utilizando, né,
na letra C, né, que foi passada a A e a B para a classe, e aqui nós estamos fazendo a de casa, né, que é a letra C e D. Então nessa letra C, se colocarmos aí na fórmula, vai ficar o quê? 6 mais 4 elevado ao quadrado, mais 3 mais 5 elevado ao quadrado, né? Indica que é 10 elevado ao quadrado, mais 8 elevado ao quadrado, né? Dá 164. Se fizermos a decomposição dessa raiz, fica 2 raiz de 41. Isso aí seria a resposta do item C, né? Do item D seria o que? C, né, que é 0 menos 8, e a 5 e 5, né? Ó. Nessa primeira aí, nós poderíamos estar identificando que ele pertencia que, ao eixo Y, né? Ó. E que esse A aí pertencia ao primeiro quadrante, é isso? Então, colocávamos na forma, ficaria, né, raiz quadrada de menos 5 menos 0 ao quadrado, mais 5 mais 8 ao quadrado. Né? Ficava 25 mais 169. Né? Isso daria igual a raiz quadrada de 194. Né? Se não preferir, pode deixar aí na raiz mesmo, né? Ó. Então, raiz quadrada de 194 seria a resolução do item D. Então, aí seria o item D, ok? Então, agora vamos à página 79, né? Pontos médios de um segmento. Né? Vamos estar trabalhando com... Pessoal, não sei para vocês, mas Então, ó, como vocês estão vendo aí, né? Ó, os dados, 2 pontos, né? A, x, A vezes YA e B, x, B vezes YB, no plano cartesiano. Então vamos aí, né? No plano cartesiano é possível, né, determinar o ponto médio do segmento de reta com extremidade A e B, conhecendo as coordenadas cartesianas desses pontos, né? Na figura a seguir, nós temos aí o ponto médio, né? X de M, né? Y de M. É o ponto médio do segmento de A, B. Nós temos aí o ponto médio de A até B, a distância, né? De A até B. Então, como os pontos A, M e B são respectivamente as projeções ortogonais, né? Né, ó, e B, né? Sobre o eixo das abscissas, pelo teorema de Tales. Tem si, né? Ó, AM sobre MB, né? Que é igual a A', M' sobre M' e B', né? Como AM, né? Ó, correspondente a MB, né? Pois M é o ponto médio de A e B. O ponto A e B tem um ponto médio que é o M. Então, né, ó, nós temos aí o segmento AM, né, e o segmento MB, né, linha, né, todos dois. Escrevendo, né, as igualdades, nós temos aí, né, ó, nós temos nessas igualdades, em relação às abscissas, os pontos AM e B tem-se, né, ó, xm menos xa, que é igual a xb menos xm, né? Então, 2xm é igual a xa mais xb, né? Se, né, ó, xa mais xb sobre 2, é isso? Então, nós temos aí, né, ó, de maneira análoga, né? É possível concluir que o ym é igual a YA mais YB sobre 2. Então, isso é o YM, né? Ó. Ok? Então, para que a gente possa, né, fazer essa conclusão, né, para que encontrar esse ponto médio entre essas duas distâncias, né, nós utilizamos essa forma, né, de maneira bem práticas aí. Ou seja, né, ó, de maneira, né, fica o xm menos o xa igual a xb menos xm, né, ó. 2xm é igual a x
A mais xb, né? Então, resume-se que xm, né, é xa mais xb sobre 2. E da maneira como se foi falado, né, concluída que o ym, né, é ya mais yb sobre 2. Né? Então, nós temos aí os pontos médios, né, de um segmento, tá certo? Ponto médio de y e ponto médio de x, né? Ok? Então, utilizando essa fórmula, né, colocando em prática, a gente pode, né, determine as coordenadas, né, do ponto médio do segmento de reta AB, com extremidades, né, nos pontos A. O A, menos 2 e 3, e B, 4 e 5. Nós podemos notar aí, né, fazermos um estudo, como a gente já viu, né, em todos esses pontos, que nesse ponto A, nós temos aí, né, ó, ele está no primeiro, no segundo ou no terceiro quadrante, né? A gente sempre vai fazer isso para que a gente possa praticar, né? Ele vai estar no segundo quadrante, porque o primeiro é negativo, que está no eixo X, e o segundo, né, que está no eixo Y, é positivo. Então, quando nós temos um negativo e um positivo, ele está no segundo quadrante, né? Lembrando sempre que o eixo X é as abscissas e o eixo Y é as ordenadas, né? E aí nesse ponto, né, no ponto B, os pontos que estão aí, todos dois são positivos, né? 4 e 5. Então, está no primeiro quadrante, né? Ó, porque o eixo das abscissas é positivo, o eixo das ordenadas também é positivo. Então, se os dois são positivos, ele está no primeiro quadrante, né? Mas o que ele quer saber? Ele quer saber o ponto médio desse segmento, de A até o B, né? E aí nós já aprendemos, né, colocarmos em prática, né, e através da fórmula, né, de xm e ym, né, utilizar. E aí o que nós iremos estar fazendo agora com vocês. Então nós temos aí, né, xm é igual a menos 2 mais 4, né, e sobre 2. Então, menos 2 mais 4, né, aplicando a regrinha aí, né, sinal diferente, diminui dá o sinal do maior, então fica 4, ou fica 2 sobre 2, né, que dá 1. Então, o xm é igual a 1. Né? E o ym, né, é 3 mais 5. Sobre quem? Sobre 2. Dá 8 sobre 2, 4. Então, logo, o ponto médio, né, desses dois pares ordenados aí são 1 e 4. Né? 1 é o do x e o 4 do y. Né? Então, nós seguimos, né, rigorosamente a esse critério, ou seja, né, nós fizemos x a menos xb sobre 2, resultou em 1. E do y nós fizemos y1 menos y2, né, ó, e resultou-se em que, né, ó, desculpa, né, xy a mais yb, resultou-se aí em 8 sobre 2, que deu 4. Então, logo, o ponto médio, né, desses segmentos, com essas extremidades aí, é 1 e 4, ok? Então, nós temos aí o perímetro e área de figuras no plano cartesiano, né? A forma da distância entre dois pontos permite calcular as medidas de segmentos de retas com extremidade com pontos no plano cartesiano. Conhecendo essas medidas, é possível calcular perímetro e a área dessas figuras, né, representada nesse plano. Veja como determinar essas medidas, né, acompanhando os exemplos a seguir. Então, o que a gente vai ver as formas, né, da distância entre dois pontos, que a gente já sabe. Permite também calcular o que? As medidas de segmento, né, da reta com extremidade em pontos no plano cartesiano. Conhecendo essas medidas, é possível, que ele fala aí, né, calcular o perímetro e a área de figura. É o que a gente vai ver agora em seguida, ok? Eu espero que todos acompanhem aí na página 80, né, onde tem esses exemplos que a gente vai dar agora. No exemplo 1 nós temos aí, calcule o perímetro do triângulo representando a seguir, né? Então está aí. Essa resolução desse exemplo que nós temos aí, do primeiro exemplo, nós temos aí, né, ó, calculando as medidas dos lados do triângulo, tem si, né, ó, a distância dos lados dos triângulos. Nós temos aí a primeira distância, né, ó,
raiz quadrada, né, a distância de A a B, né, a distância que nós temos de A ao ponto B, né, a raiz quadrada de menos 2 menos 1 ao quadrado, mais 5 mais 2 ao quadrado, que é igual a quanto? A 9 mais 49. Resulta que em raiz quadrada de 58, ok? Então, essa distância de A e B é raiz quadrada de 58. Aí agora nós vamos ver a distância de A a C. Então, é raiz quadrada de menos 2 menos 3 ao quadrado mais 5 menos 4 ao quadrado, né? Isso resulta-se em que? Em raiz quadrada de 25 mais 1. Raiz quadrada de quê? De 26. Então, a distância, né, de A e C é raiz quadrada de 26. Ok? Mas a distância que nós temos agora de B a C é quanto? Raiz quadrada de 1 menos 3 ao quadrado mais menos 2 menos 4, raiz quadrada, né? Ó. Resulta em que? Em 4 mais 36. Então, a raiz quadrada de 40. Né? Se eu tirar e fizer a decomposição dessa raiz, fica 2 raiz de 10. Né? Podemos fazer em tudo. Aqui der para fazer, faça. Mas aí, isso daí foi feita porque estava para fazer, né, a decomposição dessa raiz. E se não der, fica dessa forma. Então, logo o perímetro desse triângulo, né, ó, ABC é dada por, né, ó, perímetro, raiz quadrada de 58 mais raiz quadrada de 26 mais 2 raiz de 10, né? Essa é a unidade que foi encontrada, né? Ok? Então, aí demonstrando para vocês, né, o perímetro aí. Então, a pessoa fica na forma de raiz quadrada? Fica na forma de raiz quadrada, não tem como a gente fazer a decomposição dela, né? Se der, como a terceira deu, a gente faz, mas utiliza dessa forma. Então, o perímetro vai ser essas distâncias aí. Então, você viu, né, que a gente utilizou a forma de quê? A forma da distância para que a gente pudesse encontrar a medida dos lados, né, desse triângulo, ok? E o perímetro é a soma dos lados, né? Então, não, professor, eu posso fazer raiz quadrada de 58 mais raiz quadrada dizendo que ela, não. Isso daí a gente não pode fazer porque isso daí é uma soma e não um produto. Se fosse um produto, sim, nós poderíamos fazer isso, mas como é a soma, ela vai ficar dessa maneira que está aí, né? Por quê? Porque a gente já sabe que o perímetro é a soma dos lados, ok? Então, esse daí é o primeiro exemplo. Vamos ao segundo. O segundo exemplo nós temos aí, calcule a área do quadrado representado na figura a seguir. Vimos no primeiro exemplo que era um triângulo, agora se trata de quê? De um quadrado, né? A resolução, como em um quadrado todos os lados são congruentes, ou seja, iguais, né? Pode-se escolher dois vértices, né, consecutivos quaisquer e aplicar a forma da distância entre dois pontos para calcular a medida do lado L. É isso que a gente vai fazer, né? Então, a distância de A a B. Então, nós precisamos calcular só uma, né? E aí, se calcularmos uma, nós vamos ver qual será o perímetro e qual será a área. Nesse caso aqui, ele está dizendo que a área, né? Ele quer a área. No outro, ele queria o quê? Ele queria só que calculasse o perímetro. Aqui ele pede, calcule a área, né? Então, vamos ver. Como ele já disse, e repito para vocês, como se trata de um quadrado, que todos os lados são iguais, a gente encontrando um lado, a gente vai ter como encontrar todos os outros. Então, vamos lá, né? A distância de A a B, né? Então, menos 2, raiz quadrada de menos 2 mais 2 ao quadrado, mais 3 mais 2 ao quadrado. Então, ficou, né, ó, 0 mais 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, nós encontramos o lado. Se ele quisesse o perímetro, seria 5 vezes 4, daria 20. Então, o perímetro desse quadrado seria 20. Mas ele quer o quê? Ele quer a área. Se ele quer a área, então vai ser o quê? Lado ao quadrado, porque se trata de um quadrado, né? Então, portanto, a área do quadrado ABCD, né, dá-se por L ao quadrado, que é igual a quê? A 5 ao quadrado, que resulta em quê? Em 25. Então, a área é 25. Se fôssemos encontrar, como eu falei, o perímetro, aí nós iríamos fazer o quê? A soma dos lados daria 20, né? Então, o perímetro será 20, né? Ele não pediu aí, só se ele tivesse pedido. Ele pediu a área. Se ele pediu a área, então ficou o quê? 5 ao quadrado, dá igual o quê? A 25. Pronto. Encontramos aí, né? Aprendemos a ver no exemplo 1 e no exemplo 2, encontrar o perímetro
e encontrar a área através de que? Da forma da distância entre dois pontos, ok? Então vamos ver agora com o exercício, né? Aplicando nos exercícios, vamos lá. Então nós temos um exercício aí, calcula o perímetro do triângulo cujo vértice são os pontos, né? M0, 0, N0,3 e P4,0, né? Ó, se a gente for ver e relembrar, sempre relembrando o plano cartesiano, no plano cartesiano, a gente poderia ver que essas coordenadas aí estariam, né, o M na origem, né? O N estaria no eixo Y e o P estaria no eixo X, ok? É fácil a gente identificar dessa forma, né? Nós vimos já no começo do nosso estudo, já nessa aula de hoje, né? Por isso que eu estou sempre lembrando para vocês. Então ele quer que calcule o perímetro do triângulo cujas vértices são essa daí. Então é o que a gente vai fazer agora. O que é que a gente vai fazer? Nós iremos ver a distância de A de M a N, de N a P, de P a M. É isso? Como a gente aprendeu desde o início. Então vamos colocar em prática como é que vai ficar essa distância, né? Quanto é que vai ser esse perímetro, né? Ok? Então nós temos aí, né? Ó, calcular o perímetro do triângulo. Então vamos ver primeiro a distância, né? De M a N, né? Ó, então fica raiz quadrada de 0 menos 0 ao quadrado mais 0 menos 3, raiz quadrada, né? Então ficou o quê? Raiz quadrada de 9, que é 3. Então a distância de M para N é 3. A distância de M para P, né? Ó, nós temos aí qual? É 0 menos 4 ao quadrado, né? Mais 0 menos 0 ao quadrado. Então, daí o que? Raiz quadrada de quê? De 16, né? Ó, então, raiz quadrada de 16 é 4. Então, a distância de M para P é 4. A distância de N para P, agora, menos 0, né? Menos 4 ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado. Então, ó, isso resulta em que? Em raiz quadrada de 16 mais 9, né? Raiz quadrada de 25, então dá 5. Então nós temos a distância de M para N é quanto? É 3. De M para P é 4. E de N para P é 5. Então, logo o perímetro, né, do triângulo MNP é o que? 3 mais 4 mais 5 igual a quanto? A 12. Então, o perímetro é 12. Então, gente, né, nessa aula aí nós tivemos o que, né? Nessas aulas da semana, né? Até a aula de hoje, nós vimos toda a parte do plano cartesiano, né? E aí, na aula seguinte, né, na próxima aula que nós vamos ter agora, nós já vamos estar falando de um outro assunto, né? Nós vamos estar falando de relações métricas no triângulo retângulo, né? Mas a parte de plano cartesiano, nós já temos a oportunidade, né? E vimos aí de ter conhecimento de que de primeiro, segundo, terceiro quadrante, né, a localização do eixo X, do eixo Y, né, as abscissas que é X, as ordenadas que é Y, e vimos também a distância entre dois pontos, né, e aí também o perímetro e a área utilizando essa forma da distância, ok? Então na próxima aula já voltamos com assunto novo.